Gente, tem uma coisa que eu falo bastante lá no Clube de Mães e que me ajudou muito a lidar com as minhas crises de pânico, né, com a síndrome do pânico, e que talvez possa te ajudar, principalmente se você se identifica com uma pessoa muito ansiosa, é esse conhecimento que eu quero dividir aqui com você hoje. A partir do momento que eu comecei a entender que eu não era as minhas emoções e que eu não era os meus pensamentos, eu comecei a me separar dos meus pensamentos e das minhas emoções. Eu comecei a lidar, eu aprendi a lidar com comecei a aprender a lidar com as minhas emoções. O que eu estou querendo dizer com isso para você? O que acontece, gente? Nós não somos os nossos pensamentos e também não somos as nossas emoções. Pensar é algo que a gente faz, não é quem a gente é. Emoção é algo que o nosso corpo, é uma reação do nosso corpo, uma emoção, mas não é quem a gente é. Emoção é uma resposta do nosso corpo aos nossos pensamentos. Eu penso algo, esse pensamento gera uma emoção, gera uma resposta do meu corpo ao meu pensamento. Então, emoção não é também quem eu sou. Então, o que acontece comigo? Quando eu tinha síndrome do pânico, primeiro que eu acreditava que eu era esses pensamentos. Eu tinha pensamentos negativos, de preocupação, tinha que acontecer alguma coisa comigo. E aí, esses pensamentos me geravam ansiedade, medo, angústia. E aí, por eu me identificar, por eu acreditar que eu era esses pensamentos, por eu acreditar que eu era aquelas emoções de ansiedade, de medo, de angústia, o meu corpo, o meu corpo e minha mente, eles agiam no automático. E eu passava a ser aquelas emoções e eu passava a ser aqueles pensamentos. Quando eu entendi, gente, que eu não era esses pensamentos, que eu não era essas emoções que eram geradas pelo pensamento, eu comecei a me separar disso, comecei a me observar os pensamentos que eu tinha, observar essa atividade mental doida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa com pensamento muito acelerado, embora não parecesse por fora, parecia que eu sempre né? Por fora parecia que eu era uma pessoa sempre muito calma, muito plena, mas dentro da minha mente sempre foi um turbilhão de pensamentos. Quando eu comecei a observar os meus pensamentos, observar, né, o movimento mental na minha cabeça, eu comecei a me separar. E aí eu comecei a entender que existe um outro nível de dimensão, que é a minha consciência, que é a minha essência, que está além, que está para além do pensamento, que está para além das emoções. E isso é quem a gente verdadeiramente é. Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, nós somos uma consciência maior. Nós somos uma essência maior, que está ligada a tudo, ao todo. Então, gente, quando eu entendi isso, foi mais fácil para eu aprender a lidar com as minhas emoções e com os meus pensamentos. Porque aí eu entendi que eu não era ansiosa, que eu vivia alguns episódios de ansiedade, mas que eu estava ansiosa, que eu não era a ansiedade. Eu deixei de lado, né? Eu deixei de me identificar com a emoção. Eu não era mais a emoção. Eu entendia que em alguns momentos eu estava ansiosa por alguns pensamentos que eu estava acreditando, mas se eu não ficasse alimentando aquele pensamento, não ia ficar gerando aquela emoção desconfortável e eu ia desativando essa emoção. E, gente, isso é muito fundamental para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, para a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos. E é isso que eu ensino lá no Clube de Mães, no módulo de inteligência emocional. A gente está num estado de presença para não ficar alimentando pensamentos negativos, para não gerar emoções negativas e assim a gente deixar de se identificar com pensamentos e emoções e a gente passar a entender a nossa verdadeira natureza, a gente verdadeiramente entender quem a gente é. E se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, se você quer saber quem você verdadeiramente é, se você quer aprender a lidar com as suas emoções, eu te convido a fazer parte do Clube de Mães. Nós estamos no módulo de inteligência emocional, está quase terminando esse módulo, mas tem um monte de aula lá maravilhosa na plataforma para você aprender sobre emoções. Quer fazer parte do Clube de Mães? Vem você também. Tem um link na minha bio para você participar.